Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa Slow, organizada pela Slow Movement de Portugal. Estas conversas Slow são eventos online que visam apresentar pessoas com percurso e experiências diversas, mas com algo em comum com a filosofia Slow e cujo propósito se tornou uma verdadeira inspiração. Ao longo deste ano, devemos ter conversas Slow uma vez por mês, dedicadas às diversas vertentes da filosofia. Este mês, o mês de março, está a ser dedicado ao Slow Living. Se traduzirmos o termo Slow Living, significa viver lentamente ou viver devagar. O Slow Living é uma filosofia de vida que nos inspira e convida a abrandar o ritmo. Viver devagar é sair do piloto automático, do dia-a-dia, repensar a nossa relação com o tempo, estabelecer prioridades, consumir de forma consciente, também conectar com a natureza, com a nossa essência, valores e comunidade que nos rodeia. É fazer uma coisa de cada vez e é estar verdadeiramente presente. Viver devagar é viver de forma simples, consciente, com mais tranquilidade e significado. E é sobre este tema que vamos falar hoje. Para isso temos como convidada a Ana Milhazes. A Ana Milhazes tem 36 anos, é socióloga, coach, ativista, instrutora de yoga, autora do blog Ana Go Slowly e do livro Lixo Zero. E do livro, desculpa, Vida Lixo Zero. E fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. Acredita que a sua missão é tornar o mundo um lugar melhor e semear pequenas, grandes mudanças para uma vida mais simples, sustentável e feliz. Já realizou mais de 200 palestras e workshops em escolas, empresas e em vários eventos. Antes de começarmos esta conversa com a Ana, quero lembrar que vamos reservar uns minutos finais para perguntas, por isso todas as pessoas presentes poderão colocar questões à nossa convidada e para isso podem utilizar o chat. Podem ir colocando as questões ao longo da conversa e no final iremos colocá-las à Ana para ela responder. Sugiro também, antes de começarmos, que mantenham os micros ligados e que usufruam de mais uma partilha inspiradora. Olá, Ana. Olá, Diana, boa noite e obrigada pelo convite. Olá, muito bem-vinda a esta conversa Slow e mais uma vez agradecemos também a tua participação, está bem? Então, Ana, eu acho que uma bonita forma de começarmos esta conversa é partilhares o teu mantra de vida. Podes lê-lo para todos os presentes? Vou ler então. O Ana Go Slowly é o meu mantra, aquele que me relembra todos os dias que é possível viver mais devagar e saborear cada momento com a intensidade de vida, pois só assim faz sentido. É o meu guia nesta viagem em direção a uma vida mais simples, mais feliz e mais consciente. É a minha casa, o espaço onde partilho tudo aquilo que me faz feliz e que me permite ter uma vida mais sustentável e sem desperdício. Ok, obrigada pela partilha. Gostava então que começasses por falar sobre o significado deste teu mantra e deste estilo de vida mais devagar, o slow living. Eu vou começar por mostrar até como é que me lembrei do nome, não é? Portanto, este Ana Go Slowly, não é? Que basicamente é algo que me está aqui a relembrar, ou Ana anda mais devagar, vem do mantra do Thich Nhat Hanh, um monge budista, que é Smile, Breathe and Go Slowly. Isto foi uma altura, foi mais ou menos ali por volta de 2011, e eu era relativamente jovem na altura, 26, 27 anos, e supostamente tinha já atingido tudo aquilo que na sociedade nos dizem que nós devemos atingir, não é? Um ótimo emprego, casa, relação estável e tudo mais. E apesar de eu gostar da minha vida, no geral, havia sempre aquela sensação ao final do dia, assim, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã, viver não pode ser só isto, tem que haver algo mais. E eu lembro-me que na altura achei que era falta de organização e comecei a procurar e a ler, sempre fui muito de ir para a internet e pesquisar coisas, e lembro-me que encontrei alguns blogs sobre organização, até que depois descobri blogs sobre minimalismo, não é? Que falam justamente desta questão do viver com menos.
E na altura, de 2011 a 2012, de facto eu fiz imensas mudanças na minha vida. E então, um ano mais tarde, surge esta necessidade de criar um blog, precisamente para partilhar todas as mudanças que eu estava a viver. Para me inspirar, não é? Para descobrir o nome. De facto, andei ali a ler muita coisa e como eu sempre fui bastante acelerada, aliás, ainda hoje sou, portanto, o slow living é uma coisa que eu sei que me faz bem, mas é uma coisa que eu tenho que forçar um bocadinho ainda, em algumas situações, e portanto o nome do blog veio nesse sentido, de ser algo que no fundo era um compromisso para mim, algo que de facto me obrigasse a viver mais devagar, um bocadinho também naquilo que tu já falaste, não é? Não o vagar, às vezes as pessoas até confundem um bocadinho esta questão do devagar com a preguiça ou com o fazer menos, e menos no sentido de querer fazer pouco, não é nada disso, é simplesmente, claro que fazer menos, para quê? Para estarmos mais presentes naquilo que realmente queremos fazer. Portanto, há mais foco, há mais consciência, há mais presença e acabamos por saborear muito mais as coisas e valorizarmos muito mais aquilo que temos. Claro que é uma dificuldade imensa porque nós estamos em contracorrente, portanto, quem decide adotar este estilo de vida vai ter uma série de barreiras em todo lado, no trabalho, em casa, e portanto, esse no fundo é que é o grande desafio. E o blog, no fundo, este mantra, é precisamente vem-me relembrar, porque quando o meu piloto automático vai para a rapidez, sempre fui assim super acelerada desde miúda, portanto, o ter ali o mantra faz com que não, Ana, tem calma, tu podes fazer isto tudo, mas muito mais devagar. Ok, ótimo. É mesmo preciso, não é? Mesmo preciso termos algo que nos relembre sempre, claro, com esta correria toda, não é, em que vivemos. E é isso mesmo, não é? O slow living é um estilo de vida oposto, não é? Esta correria dos dias de hoje, da vida acelerada, com muita coisa para fazer, sempre a correr, às vezes não é? Sem tempo para nada. E a maioria das pessoas hoje sente-se sobrecarregada de alguma forma, e o que acaba por acontecer é serem obrigadas a abrandar ou até mesmo parar por algum problema de saúde e não de forma consciente e voluntária. E aqui eu gostava de te pedir para nos contares como é que foi o teu percurso em direção a este estilo de vida, qual é que foi o despertar de consciência e a razão para o Anna Go Slowly se ter tornado o teu mantra. Sim, portanto, no fundo já expliquei um bocadinho essa parte, não é? Como é que surgiu, foi nessa altura em 2011, uma altura de questionamento. Eu acho que é fácil questionar nessas alturas na medida em que atingimos um certo objetivo e eu acho que muitas vezes temos esta ideia, não é? Quando atingimos o objetivo é que vai ser bom, é que depois a partir dali é só manter. E quando atingimos esse objetivo e ele de facto fica aquém, não é? Porque não sentimos aquela plenitude, aquela felicidade, começamos a questionar. E eu sempre fui muito questionar as coisas, embora às vezes sentisse algum olhar crítico e tudo mais, mas para mim era importante de facto questionar. E começou um bocadinho aí com esse questionamento, começar a reduzir. Lembro-me que comecei a reduzir imensa quantidade de coisas que tinha. Eu era altamente viciada em compras, era capaz de estar todos os dias ou todas as semanas no centro comercial e comprava sempre coisas. Portanto, essa mudança, quando descobri o minimalismo, foi de facto muito grande, não é? Comecei a reduzir as coisas e depois, eu diria que aqui o minimalismo e o slow living aconteceram basicamente ao mesmo tempo. Eu acho que eles estão os dois ligados, para mim faz sentido assim. Eu consigo muito mais fazer mais devagar e aproveitar mais quando eu tenho menos coisas. Se eu tiver muita coisa, não vou conseguir aproveitar da mesma forma. Então foi quase ao mesmo tempo. E lá está, por esta minha necessidade, mesmo a nível de saúde, de reduzir. Claro que, mesmo com esta consciência, eu acabei por ficar doente. Portanto, isto foi um processo que foi acontecendo. Portanto, em 2011, nesta altura que descobri o minimalismo, um ano depois criei o blog, fui mantendo o blog sempre com a minha atividade profissional e apesar de ser socióloga de formação, sempre trabalhei na área de informática, fiz várias coisas, desde formação, controle de qualidade e depois nos últimos anos trabalhei como gestora de projeto, portanto geria várias equipas e vários projetos, era bastante estressante, mas fui sempre conciliando com outras coisas, portanto as aulas de yoga, que entretanto comecei a dar em 2015, depois o movimento Lixo Zero Portugal, também nesta questão de viver com menos lixo, não é? E não fazer tanto desperdício. E, portanto, fui conciliando tudo. E, obviamente, que isto era muita coisa, não é? E eu sabia disso. Mas era tão importante para mim ter aqueles hobbies que eu tinha que manter. Era aquilo que me mantinha viva. E, portanto, isto foi sempre muito consciente da minha parte. Eu fui literalmente esticando a corda. E também, eu acho que por ser instrutora de yoga, há um conhecimento diferente do nosso corpo. E eu, por exemplo, tinha ataques de ansiedade e sabia exatamente como controlar esses ataques, porque já sabia todo o trabalho de respiração e tudo mais.
E no fundo eu já me queria despedir há algum tempo, porque o meu trabalho já tinha deixado de fazer sentido. Só que havia aqui uma série de crenças, não é? E de limitações, e porque isso não é trabalho, porque isso são hobbies e não podes viver disso. Depois, claro, também há alguma resistência aqui de familiares e amigos, e portanto fui sempre adiando, até que houve um dia que realmente fui empurrada pela vida, digamos assim. Foi um episódio extremamente marcante na minha vida. Eu ia a conduzir, na altura vivia no Porto, portanto ia a conduzir na Ponta Rábida para o trabalho de manhã e tive literalmente um apagão. Portanto, eu deixei de ver, deixei de sentir. Felizmente foi uma coisa extremamente rápida e, portanto, quando eu voltei a mim, eu que já me queria despedir há uma data de tempo, quando voltei a mim, eu não sei como, mas eu tinha a decisão na minha cabeça, eu vou ter que, hoje é o meu último dia de trabalho, não foi eu que vou despedir, hoje é o meu último dia de trabalho. Pronto, nesse dia fui trabalhar, tentei deixar as coisas minimamente organizadas para os meus colegas e depois quando fui ao médico, de facto o médico diagnosticou-me burnout e disse que eu tinha que ficar imediatamente em casa. Nesse processo em que fiquei em casa, de facto eu percebi que estava muito pior. É precisamente quando o corpo para, que ele consegue também emitir aqui uma série de sinais, não é? Porque nós no fundo estamos a dar espaço ao corpo, quando andamos no stress, o corpo muitas vezes quase nem consegue respirar e portanto a partir do momento em que eu fiquei em casa comecei a ter ataques de pânico todos os dias e um ataque de pânico, para quem nunca teve, é das piores sensações do mundo. Parece que nós vamos morrer e parece que estamos completamente sozinhos, mesmo que esteja alguém ao nosso lado, é aquela sensação de desamparo total. Na altura, e eu sempre fui aqui um bocadinho resistente à medicação, porque também sempre defendi um estilo de vida mais saudável, também sempre senti os efeitos adversos, mas na altura lembro-me, ok, eu preciso mesmo de ajuda e vou ter mesmo que tomar a medicação. Não me dei bem com medicação nenhuma, até que tive mesmo a indicação de uma médica que disse, não Ana, se tu realmente sentes que a meditação, que o yoga, que a alimentação te estão a fazer bem e o contacto com a natureza, sobretudo, que era algo que eu já fazia, mas a partir do momento em que fiquei de baixa em casa comecei a fazer muito mais, ela disse-me, vai por aí, vai ser uma cura natural, vai ser mais difícil, vai ser mais demorada, mas vai por aí. E ela disse uma coisa super curiosa, que eu acho que eu nunca tinha ouvido nenhum médico dizer, ela disse mesmo, ainda bem Ana que tu não te deste bem com aquela medicação, porque se calhar ela ia atuar, tu ias te sentir melhor e ias voltar para o trabalho e aquele trabalho não é para ti, portanto isto é mesmo um sinal de que aquele trabalho não é para ti, eu achei isso super curioso. A verdade é que o estilo de vida que eu fui tendo até aí, que continuo a ter, me permitiu despedir-me, para já eu tinha poupado imenso dinheiro nos últimos anos, não é? Só pelo facto de deixar de consumir. E depois, na verdade, eu como tinha um estilo de vida simples, eu não precisava trabalhar muito para ganhar, não é? E portanto fui fazendo as coisas de forma muito progressiva, tentando fazer aqui a passagem dos meus hobbies que eu já tinha, porque entretanto já tinha começado a fazer workshops também nesta área e na área da sustentabilidade, começar a passar isso para full time, não é? Para a minha profissão. Pronto, e isso aconteceu então aí final de 2017, início de 2018, e felizmente que eu posso dizer que desde então vivo inteiramente daquilo que eu acredito, claro que sempre com desafios, como estava a dizer, portanto isto, eu acredito muito que nós vimos ensinar aquilo que mais temos que aprender e portanto eu naturalmente sou uma pessoa acelerada, portanto todos os dias eu vou ter este desafio de ter que abrandar, mas é precisamente isso que me motiva, não é, a continuar e que me permite também partilhar com as outras pessoas, porque se eu fosse naturalmente calma, era muito difícil para mim compreender a realidade dos outros, não é? Então acaba por ser melhor também, porque acabo por ter aqui dicas que eu própria tenho que implementar na minha vida e acaba por ser mais fácil passar isso aos outros também. Ótimo, sim, sim, é mesmo isso, também acredito isso, não é? Que nós ao também termos que enfrentar os nossos obstáculos, não é? Conseguimos depois, não é? Colocando em prática, não é? Conseguimos também depois partilhar isso com outras pessoas, acho que é mesmo isso. E por isso é que também acaba por ser também assim tão inspirador, não é? Para as outras pessoas, não é? Porque estamos a fazer esse caminho, não é? Esse nosso próprio caminho. Exato, a colocar em prática no fundo aquilo que nós acreditamos e que estamos a falar, não é? Exatamente, sim, sim. E então, falando desse teu percurso, não é? Dessa tomada de consciência, dessa paragem forçada, não é? Que falaste, quais é que foram os primeiros passos a partir daí, não é? Para abrandares, já tinhas começado, não é? Claro que já tinhas começado e para simplificares a tua vida, isso já tinhas começado, mas a partir daí talvez ainda tenhas, não é? Colocado mais coisas em prática e também quais é que foram os desafios que foram aparecendo. Sim, eu acho que logo das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi mesmo essa questão do questionamento, não é? Do perceber
Vamos imaginar, mesmo olhar até uma coisa muito prática, olhar para o meu horário, não é? Para a minha agenda, eu normalmente sempre fui, pronto, uma pessoa bastante organizada, de colocar, gostar de pôr tudo em listas e pronto, e uso, mas quem não usa a agenda digital, que é o meu caso, também na agenda de papel, não é? Nós conseguimos ver os nossos compromissos, aquilo, as horas que ficamos no trabalho, hobbies que podemos ter. Claro que agora com o confinamento a realidade é um bocadinho diferente, mas, por exemplo, eu lembro que na altura tinha muitos jantares e coisas, às vezes aqueles cafés que nós vamos fazer um bocadinho o frete, e é um bocadinho olhar para a nossa vida com olhos de ver e perceber, ok, será que isto faz sentido? Será que faz mesmo? Será que me faz mesmo feliz? Será que me acrescenta alguma coisa? Ok, se não faz, então se calhar vou retirar. Claro que este questionamento é difícil, porque depois, inevitavelmente, ele leva à ação. E eu acho que essa parte é que custa, porque nós muitas vezes não nos queremos afastar de determinadas pessoas, não queremos deixar de fazer certas coisas, mas a verdade é que custa no início, mas depois é uma libertação gigante. E foi isso que eu senti. Eu senti na altura, quando comecei a reduzir também este esforço de trabalhar menos horas, que foi muito difícil, porque a empresa onde eu trabalhava, a primeira empresa onde eu trabalhei, de facto as pessoas quase que dormiam lá, era uma coisa, nem era por obrigação, as pessoas gostavam mesmo e havia realmente ali um amor à camisola, mas era demasiado, quer dizer, não, as pessoas quando, mesmo que gostem muito do que fazem, que é o meu caso hoje em dia, quer dizer, ainda é mais fácil eu cair no burnout, porque eu amo tanto que distraio-me e fico ali horas e horas a fio, portanto acho que é preciso, mesmo que nós gostemos, é preciso haver esta disciplina de, ok, definir um horário, isso é ótimo, não é? Ajudar-nos ali a definir um horário e depois tenho que sair, porque o trabalho continua no dia seguinte, não é? Nós não temos que acabar tudo naquele dia. E isso ajudou-me imenso, logo a reduzir aí uma série de coisas. E depois, outra questão muito importante foi, sempre que eu tinha um convite novo, alguma coisa nova para a minha vida, podia ser algo que eu via na internet que queria comprar, podia ser um convite para ir a algum sítio, um telefonema de alguém, era um bocadinho pensar, sair do piloto automático e pensar, ok, será que eu quero atender esta chamada? Será que eu quero comprar esta camisola ou este casaco? Será que eu quero aceitar esta promoção que me estão a oferecer? E é um bocadinho pôr ali o polícia à porta, porque não nos adianta nada também estarmos a reduzir uma série de coisas, se depois, passado pouco tempo, se não fizermos esta manutenção, vai voltar tudo ao normal. Então temos que ser aqui um bocadinho rígidos nessa questão do, não, ok, não entra. E claro, aprender aqui, a mim ajudou-me muito essa parte. E quando recuso algo, não é? Faço sempre com compaixão pelo outro, com muita simpatia, com agradecimento, com educação, não voltar, e até posso explicar, às vezes as pessoas até, quando notam que nós estamos a adotar aqui um estilo de vida um bocadinho diferente, até fazem perguntas e até se interessam. E dizer mesmo, olha, estou aqui, até podemos estar a fazer um desafio, olha, estou a fazer um desafio em que agora só posso trabalhar X horas por dia, ou só posso viver com 100 coisas, ou o que for. E isso também acaba por ser interessante, porque nos desafia a nós, mas os outros também ficam super curiosos. Então eu diria que esses foram de facto assim os primeiros passos, analisar o que nós temos, mas depois também não permitir que venham coisas novas. Só mais uma coisa que me lembrei. Uma das coisas que eu comecei a fazer, que foi difícil para mim, foi deixar o multitasking. Portanto, eu sempre fui de fazer várias coisas ao mesmo tempo, quantas mais melhor. Na verdade, nós não fazemos multitasking, nós fazemos um salto de uma tarefa para a outra muito rapidamente e isso desgasta imensa energia. E, portanto, aquilo que eu comecei a fazer foi o single tasking. E é muito curioso, porque se antes eu não conseguia fazer o single tasking, eu hoje em dia não consigo fazer o multitasking. Portanto, isto já entra aqui em curto-circuito, já há alguns anos que entra. Mesmo até eu lembro-me que na última empresa onde estive a trabalhar, lá está, as próprias empresas exigem um bocado isto, não é? E eu dizia mesmo, olha, desculpa, mas eu não consigo fazer várias... Como é que não consegues? Depois vem sempre aquela boca, não é? Então, mas és mulher e não consegues fazer. Não, já soube fazer, mas hoje em dia já não consigo e não quero, porque isso de facto desgasta-nos imenso e as coisas não ficam bem feitas, não é? A maior probabilidade de errar e tudo mais. Portanto, eu vou agora focar numa coisa e faço uma coisa de cada vez. E isso para mim foi super importante. Aquilo que nós sentimos ao final do dia, se estivermos concentrados em blocos de tempo, ok, agora vou tratar dos e-mails, e é só esta hora para e-mails, a seguir vou fazer um relatório que tenho para fazer, e até desligar as notificações, seja do Skype, ou do Zoom, ou do telefone, isso faz uma diferença gigante. Agora, é preciso muita disciplina para conseguir fazer isto, não é? Pois é, e acho que também esse é não é, um dos grandes desafios também hoje em dia. Eu própria também tenho também tenho mesmo esse desafio de pronto, tentar conseguir, não é, focar-me só numa coisa e começo uma coisa e termino essa coisa, porque é mesmo isso do multitasking, é mesmo um dos mitos em termos até de produtividade. Sim. Porque acaba por ser, se estamos a fazer multitasking, não estamos a fazer nada, vamos não fazer nada bem feito, não estamos totalmente focados no que estamos a fazer. E em termos de desafios,
Sim, desafios. Eu acho que eu falei um bocadinho desta questão das empresas, não é? As empresas têm dificuldade em lidar quer com esta questão do multitasking, single tasking, embora não seja uma coisa que é muito visível. Uma coisa que é muito visível e que as empresas têm imensa dificuldade em lidar é o sair a horas, não é? Há muito esta questão de quem sai a horas está a sair cedo. Não, eu não estou a sair cedo, eu estou a sair no meu horário de trabalho. Quem me dará a mim que em Portugal fosse como é em muitos países da Europa, em que as empresas são penalizadas quando as pessoas saem depois da hora. Porque eu acho que isso fazia também com que as próprias pessoas, se calhar aqui em Portugal, também tivessem um horário de trabalho um bocadinho diferente, porque às vezes há muito esta questão também de fazermos pausas maiores e tudo mais, lá está, reduzir as pausas, mas depois também sair a horas e não ficar ali, depois há muito aquela mentalidade de sairmos depois do chefe é que é bom, e a minha luta nas empresas, e foram quase 10 anos em empresas, foi sempre em relação a isso, muito em relação, na parte da saúde mental, que percebia que de facto não queriam saber, não é? As pessoas são números, e depois ligada à saúde mental, porque no fundo são comportamentos que previnem este tipo de problemas, não é? Tem a ver com toda esta questão de olhar para o bem-estar dos trabalhadores, garantir esta questão dos horários e tudo mais, apoio familiar, que eventualmente precisem, e para mim foi sempre um desafio muito grande, mesmo sendo responsável de equipa, as pessoas não queriam saber, não é da minha opinião. Chegavam muitas vezes a criticar-me, a dizer lá vens tu com as tuas ideias, e percebo que isso está igual, não é? Dos meus colegas que continuam em empresas e que me vão falando, e esse de facto é um desafio gigante, porque, quer dizer, vamos imaginar, nós agora queremos, ok, ouvimos falar um bocadinho mais deste estilo de vida, queremos implementar uma série de coisas, porque já percebemos que é bom para a saúde, ou até podemos ter mesmo algum problema de saúde, e depois não conseguimos implementar. Porquê? Porque por mais que definamos aqui um horário de trabalho, temos o chefe a chatear, ou saímos cedo e está-nos a ligar para o telefone, temos que fazer isto e temos a fazer aquilo, temos que trabalhar em casa, e quer dizer, perde-se que temos que trabalhar aos fins de semana, e portanto vai ser muito difícil. Claro que depois toda a resistência que existe na sociedade, não é em si, que por mais que nós queiramos consumir menos, há sempre a publicidade, e agora já não é só na televisão, é também nas redes sociais, não é? Precisas mais disto e mais daquilo para seres feliz, e portanto nós quando damos conta, estamos aqui num mar de coisas e andamos aqui, como eu costumo dizer, na rodinha do hamster, não é? E não conseguimos parar. Andamos sempre a correr, porque agora temos que fazer isto e depois temos que comprar aquilo. Então eu diria que esses são os grandes desafios mesmo. Claro, depois aqui é um desafio mais próximo, tem um bocadinho a ver com a nossa família, não é? Ou com as pessoas em que vivemos. Claro que é normal, não é? No fundo a família é um microcosmos da sociedade. Claro que é normal haver aqui alguma resistência, sobretudo se nós nunca vivemos assim e de repente lembramos que, não é? No meu caso, era extremamente consumista e fui para o extremo oposto. Claro que as pessoas ficam assim, tipo, o que é que esta se foi lembrar agora, não é? E há sempre alguns comentários, mas eu, acima de tudo, o que eu acredito é que se nós acreditamos, e por isso é que é importante percebermos aqui qual é a nossa verdadeira motivação, quando essa motivação existe e quando nós estamos convictos de que é aquilo que nós queremos para nós, para a nossa família, por exemplo, tudo o resto é fácil. E aqui eu acho que ajuda muito nunca julgar o outro, não é? Não é porque o outro tem um estilo de vida diferente do nosso que temos que dizer que está a fazer errado. Não, ficamos na nossa. Se a pessoa quiser saber mais, claro que sim, eu partilho. Mas eu não tenho propriamente de estar a dar detalhes da minha vida, não é? E, assim como eu também não quero que o outro me dê detalhes da vida dele. E acho que depois esse desafio também acabamos por ter que fazer aqui uma espécie de dança e de equilibrar bem as coisas no sentido de, ok, eu sei que isto é importante para mim, mas eu respeito também a opinião do outro e o estilo de vida que o outro quer ter. Isso mesmo. Essa parte também é mesmo importante, claro que haver sempre o respeito, não é? Uhum. Exatamente. Agora, perguntava-te também, durante este teu percurso, quais é que foram assim as maiores aprendizagens e o que é que passaste a valorizar ao viver de uma forma mais devagar, mais simples e consciente, que queiras partilhar aqui connosco? Acima de tudo é que a saúde é a coisa mais importante, não é? Parece aquele clichê, aquela coisa que toda a gente diz, mas a verdade é que eu acho que nós muitas vezes dizemos isto da boca para fora. Nós só valorizamos verdadeiramente quando acontece alguma coisa. E realmente, olhando para trás, quer dizer, aquele episódio que me aconteceu, eu podia ter morrido ali, não é? E pensar assim, e porquê é que eu ia morrer? Por causa do trabalho. É uma coisa que não faz sentido. E então essa foi das coisas que de facto eu passei a valorizar mais, e sempre que me sinto mais ansiosa ou que vejo que há qualquer coisa que não está bem, eu digo mesmo, oh Ana, lembras-te daquele sítio onde tu estiveste? Já chega, não, isso não faz sentido, e portanto é algo que está aqui muito presente e que me lembra sempre que esta vida são 2 dias, não é? Que me costuma dizer, e que não faz sentido estar os 2 dias a trabalhar, a matar-me, não é? Mesmo por mais que adoro o meu trabalho,
há vida para além disso. Portanto, essa foi logo das coisas mais importantes. Outra das coisas foi que, de facto, aquilo que faz mais sentido é nós vivermos de acordo com aquilo que nós acreditamos. A partir do momento em que nós questionamos, não quer dizer que, eu não estou a dizer que este estilo de vida é para toda a gente. Claro que há pessoas que são imensamente felizes num trabalho, até podem trabalhar 10 horas ou 12 horas e gostam de comprar imensas coisas, não estou a questionar isso. Para mim não era. E foi preciso esse sair, não é? Vir cá para fora, vir cá para cima e ter este olhar e perceber, será que isto faz sentido para mim? Porque nós somos educados de uma forma muito automatizada, muito de não questionar. As próprias escolas não passam, não ensinam o que é ter espírito crítico. Portanto, ou isto é passado muito na família, ou já tem a ver com a personalidade da própria criança, não é? Ou então é muito difícil cultivar isto. E nós vemos, e hoje em dia eu também trabalho muito com jovens e vejo que ainda está pior. Há muito esta questão de não se manifestam, parece que não há vida, parece que são autómatos. E é importante nós, de facto, questionarmos, porque a partir do momento em que questionamos e passamos a viver de acordo com aquilo que nós acreditamos, não há felicidade maior do que essa. Aquilo que eu descobri, fiz coisas muito difíceis na minha vida, mesmo depois de ter ficado doente, tive que fazer grandes mudanças, mas não me arrependo de nada, porque de facto eu posso dizer que hoje sou feliz graças a essas mudanças muito difíceis, que foi contra muitas pessoas da família e tudo mais, mas de facto valeu o esforço. Eu acho que esta felicidade que nós descobrimos, esta paz de espírito, não é, no dia a dia, porque vivemos de acordo com aquilo, com a nossa verdade, no fundo, não é? Eu não estou aqui a fazer nada contra mim, eu acredito mesmo nisto e faço isto de coração todos os dias e aquilo que passa às pessoas é mesmo o que eu faço e não há nada que pague isso, porque eu consigo deitar-me à noite de consciência tranquila e saber que fiz o meu trabalho, que fiz a minha missão, se lhe quisermos chamar, ou o propósito, ou o que for. E isso é espetacular. Dá trabalho até descobrirmos isso e depois quando descobrimos, às vezes as pessoas quando dizem Ana, mas eu gostava de descobrir qual é que é a minha missão, qual é que é o meu propósito, e o mais difícil não é descobrir, o mais difícil é descobrir e depois ter que fazer as mudanças todas necessárias para que nós consigamos colocar isso em prática e depois manter, como é óbvio, a própria manutenção também é esse desafio, mas compensa, essa é sim a grande lição que eu aprendi, é que compensa mesmo. Sim, acredito que sim, não é? Claro que é um caminho, não é? Sim, é um caminho, isto não é de um dia para o outro. Claro, mas é o melhor caminho, não é? Porque é o Sim. nosso, é o nosso caminho, não é? Claro, é Uhum. o nosso caminho para vivermos realmente conectados com aquilo que nós somos de verdade, não é? Sim. Exato. Aqui falando do Anna Goes Slowly, não é? Que para além do teu mantra, tornou-se o teu projeto e missão de vida. Partilha um pouco em que é que ele consiste, já que para além do slow living também abordas o minimalismo, desperdício do zero, propósito de vida e muito mais. Sim, portanto no fundo começou então por ser um blog em que eu partilhei essas experiências em direção ao minimalismo. Portanto eu sempre tive um diário, sei lá, já há muitos anos, sempre fui tendo diários ou em cadernos ou depois no computador. E nessa altura, em 2011, quando descobri o minimalismo, de facto escrevi muito mais ainda do que já escrevia, sobretudo sobre as mudanças que eu estava a ter na minha vida. E por isso, quando criei o blog um ano mais tarde, fui buscar recuperei muitos desses textos, que no fundo eram textos que explicavam um bocadinho o processo, o que é que eu estava a fazer. Eu lembro que às vezes estava no trabalho e já estava a pensar, hoje vou chegar a casa e vou tratar do armário da roupa, depois amanhã vou tratar da cozinha e vou reduzir isto e aquilo. E portanto foi um bocadinho esta parte do processo, mas foi depois também os efeitos que eu estava a sentir com as pequenas mudanças que estava a fazer. Eu comecei a fazer mudanças muito pequeninas, como é óbvio, fui experimentando, muitas vezes não me livrava logo das coisas, até ia guardando em casa, assim, ainda me posso arrepender, portanto foi uma coisa mesmo progressiva, mas no fundo o blog surgiu daí, portanto essa ideia de começar a partilhar estas pequenas mudanças. Inicialmente até achei que praticamente não ia aparecer ninguém, eu tive muito esta ideia de criar também, porque achei que era uma necessidade. Na altura, quando eu comecei a ler sobre minimalismo, só encontrava blogs em inglês, quer dos Estados Unidos, quer também do Norte da Europa, e então pensei que no fundo havia ali uma porta para começar a falar disto em português, porque havia muitas pessoas que também não estavam confortáveis a ler em inglês, e eu pensei, ok, vou, e a realidade portuguesa acaba por ser diferente, não é? Então achei que havia ali um espacinho para mim, e foi assim que acabei por criar o blog, e foi incrível, porque eu lembro-me que passado pouco tempo comecei a ter imenso feedback de coisas que as pessoas também começaram a experimentar nas suas vidas, e começaram precisamente a sentir essas diferenças. E então, pronto, isso para mim era, quando recebia assim um comentário ou um e-mail, ou ficava super contente, porque no fundo era esse o grande objetivo do blog.
claro que o blog foi crescendo, eu nunca pensei que isto se tornasse um projeto profissional. Hoje em dia sei que os blogs são um bocadinho diferentes e muitas vezes as pessoas quando criam já é com essa intenção, não é? De profissionalizar e de terem um outro trabalho. Na altura eu lembro, nem tinha fotografia sequer, era o meu nome e nem queria identificar-me sequer, portanto era uma coisa assim muito anónima. Eu queria partilhar os benefícios e queria que as pessoas experimentassem também. Pronto, e aos pouquinhos, no fundo, como fui adicionando depois também novos conteúdos, eu estou sempre, ainda hoje faço isso, não é? Estou sempre a descobrir coisas novas e a experimentar a minha vida e depois vou partilhando. E na altura, depois do minimalismo, descobri o yoga, portanto, depois tirei o curso na altura e comecei a falar um bocadinho sobre isso. Quando descobri o desperdício zero, que basicamente é um estilo de vida muito aqui aliado ao minimalismo, porque também tem muito a ver com o viver com menos, mas basicamente passa por nós fazermos o mínimo de desperdício possível. E, portanto, obviamente que fazer, por exemplo, só fazendo aqui um pequeno parênteses, obviamente que fazer a separação do lixo é importante e tudo mais, mas mais importante do que isso é eu nem sequer chegar a produzir lixo e, portanto, é aí o foco. Então comecei também a falar disso um bocadinho no blog e, no fundo, eu acho que o blog fala de uma vida sustentável no seu geral, não é? Mais sustentável, mais feliz, mais simples e acaba por interligar estes temas todos. No ano passado eu fiz também a certificação de coaching, eu estou sempre a fazer, eu adoro estudar, estou sempre a aprender coisas novas, também sou um bocadinho autodidata nestas coisas, mas depois acabo também por fazer cursos com professores e pessoas que me inspiram muito e fiz a certificação muito para mim também. Aliás, o curso de yoga foi nesse sentido, eu nunca pensei dar aulas sequer, as coisas são sempre para mim. Mas depois gosto tanto dos resultados que quero experimentar aquilo com outras pessoas e geralmente, como nesses cursos, há sempre uma vertente prática, nós temos mesmo que ter alunos, não é? E pessoas que acompanhamos. E depois as pessoas me dão um feedback tão positivo, oh Ana, devias continuar e gostei muito e tal, que eu acabo por entusiasmar-me e descubro mais uma paixão e vou adicionando. No fundo é quase como se eu tivesse aqui um saquinho e vou adicionando estas coisas que gosto. E portanto o blog também acaba por falar um bocadinho desse meu trabalho enquanto coach. E é espetacular porque no fundo, para além das palestras que claro eu comecei a fazer porque as pessoas começaram a pedir, não é? Nestes temas, aí eu tenho a oportunidade de falar para várias pessoas ao mesmo tempo. O que acontece num processo de coaching é que eu consigo ver estas pequeninas mudanças numa só pessoa e estas mudanças acabam por ser mais profundas, como é óbvio, não é? Porque estou ali com a pessoa mais tempo, são as mudanças que a pessoa quer fazer, obviamente, aí não sou eu a impor nem a falar, mas acaba por ser um processo muito bonito, não é? Porque no fundo eu vou acompanhando toda aquela mudança e é super engraçado, só para terminar esta parte, que eu vou retirando as notas, não é? E é muito engraçado as coisas que as pessoas dizem na primeira sessão e depois dizem 8 ou 10 sessões depois, eu leio algumas frases e as pessoas, não, eu não disse isso. Ou seja, há uma transformação tão grande e isto é espetacular. E lá está, nós muitas vezes não vemos isto, porque nós queremos a mudança muito rápida, queremos a mudança já para amanhã. E habituamos, não é? Com esta também a internet e tudo mais, que é tudo tão rápido e temos esta dificuldade em esperar, mas a verdade é que se nós começamos a fazer uma pequenina coisa hoje e fazermos todos os dias, daqui a um ano nós vamos estar pessoas completamente diferentes. O que é difícil é ver esta espera, não é? Exato, mas é mesmo isso. Obrigada por partilhares também mais sobre o teu projeto. Por último, gostava que deixasse uma mensagem final para todos os presentes sobre a importância de abrandar nos dias de hoje. Sim, acima de tudo o que eu quero dizer é cuidem de vocês e da vossa saúde, porque essa é a coisa mais importante, não é? O facto de cuidarmos de nós, para já, claro que nós somos super importantes, não é? Somos a pessoa mais importante da nossa vida, mas quando nós estamos a cuidar de nós estamos bem para podermos cuidar dos outros, que é uma coisa tão importante para nós também. E então, essa é a coisa que eu posso dizer que é mesmo mais importante, que é que se há motivação para seguir este estilo de vida, não é? Mais calmo, com mais vagar, eu acho que tem que ser esta questão da saúde. E claro que poderá haver muitas outras razões, mas esta questão da saúde, eu acho que a pandemia vem nos ensinar muito nesse sentido, não é? Que as coisas podem mudar de repente, não é? Literalmente de um dia para o outro. Fazem-nos também refletir sobre o que é que nós estamos cá a fazer na Terra, não é? E será que eu quero continuar os meus dias aqui num trabalho que eu não gosto? Claro que é preciso pagar contas, claro que sim. Mas se calhar eu posso aos pouquinhos começar a mudar certas coisas na minha vida e começar a procurar outro tipo de trabalho ou começar a ter um hobby diferente que se calhar me preencha um bocadinho mais aquilo que eu não consigo ter no trabalho. Porque de facto continuarmos a fazermos todos os dias, é muito tempo todos os dias a fazermos coisas que não gostamos, a estarmos com pessoas de quem não gostamos e está-nos a destruir aos pouquinhos mesmo. E tiramos não é, a nossa energia, não é? Sim, dreina-nos completamente a energia. Exatamente.
Ok, olha, obrigada, está bem, por todas as mensagens tão importantes e que nos fazem mesmo refletir também para o nosso caso pessoal, não é? É mesmo muito importante nós tirarmos então um tempo, não é? Pararmos um bocadinho, tirarmos um tempo para nós, para fazermos então uma reflexão e percebermos o que é que, escutarmos a nós, não é? Percebermos realmente o que é que nós estamos a precisar neste momento. Eu passava agora para a parte das questões que os participantes foram colocando ao longo da conversa e vejo aqui que a Ana Maio está aqui a perguntar: conheço pouco o minimalismo, pode compartilhar com a gente o que é que a Ana consome e deixou de consumir? Então, o minimalismo até, eu acabei por não dar a definição, não é? Mas muito resumidamente é nós identificarmos o essencial e eliminarmos o resto. É só, entre aspas, isto, não é? No fundo, para já houve muitas coisas que eu deixei de consumir, sei lá, vou dizer coisas assim que me estou a lembrar, super supérfluas, mas que eu deixei de consumir. Perfume, por exemplo, deixei de usar, deixei de pintar as unhas, deixei, em vez de comprar, sei lá, uma peça de roupa todas as semanas, fiquei 1 ano ou 2 anos sem comprar roupa e agora quando compro, comprei segunda mão, por exemplo, ou faço muitas trocas com amigas e com a minha irmã e com a minha mãe. No fundo é, de uma forma geral, nós começarmos a olhar para as coisas que nos chegam através da publicidade ou coisas até que nós normalmente já compramos e eu preciso mesmo disto? Quantas horas é que eu preciso trabalhar para pagar isto? Quantas vezes é que eu vou usar isto, não é? Isto ajuda muito com as peças de roupa, por exemplo, vamos imaginar um casaco de inverno. Muitas vezes nós vemos, eu tenho que trabalhar estas horas todas para pagar este casaco, então se calhar já não quero. E quantas vezes é que eu vou usar por ano, não é? E ajuda muito esta questão. Depois outra coisa que a mim me ajudou imenso é ver saber como é que as coisas são produzidas. Se eu souber que a roupa, por exemplo, é produzida por crianças, não é? Que é trabalho infantil, já não quero comprar. Ou saber que, por exemplo, há sofrimento animal, já não vou querer. E, portanto, há uma série de questões que eu, de facto, faço antes de comprar qualquer coisa e tento ter esse cuidado. Prefiro sempre tudo aquilo que é local, que é português. Isso é aquilo que eu acabo por preferir. Se puder ser em segunda mão, tanto melhor, porque o mais sustentável é sempre aquele que já existe, não é? Em vez de eu estar a comprar novo. Ok, obrigada. Temos aqui mais uma questão. Eu gostava que a Ana falasse um pouco sobre a relação do minimalismo com o slow living. Portanto, no fundo eu acho que eles acabam por estar bastante ligados, a meu ver, eu falei há bocadinho disso. Se eu tiver muitas coisas, vamos imaginar que eu tenho uma casa completamente cheia de coisas, não é? Mas sou adepta do slow living, portanto, esta coisa de viver devagar, levantar-me com o tempo, até ter a minha rotina de manhã, trabalhar poucas horas. Eu posso conseguir, mas vai ser mais difícil, porque vamos imaginar, por exemplo, a rotina de limpeza da casa. Em vez de eu demorar 1 hora a limpar a casa toda, eu se calhar vou ter que demorar um fim de semana inteiro. Claro que eu posso fazer as coisas com calma, praticando mindfulness, mas ao gastar esse tempo todo na limpeza de casa, por exemplo, eu vou deixar de fazer uma série de outras coisas. Portanto, eu não acho que não seja possível, claro que é. A meu ver, as duas coisas estão muito bem ligadas, porque lá está, o ter menos, portanto, no minimalismo, destralhar, destralhar, destralhar e não consumir mais, ter menos e usufruir mais daquilo que tenho. E o slow living vem precisamente reforçar esta questão do usufruir, como uma obriga, entre aspas, não é? Obriga, é o estilo de vida, a viver mais devagar e a valorizar ainda mais aquilo que eu já tenho, e eles acabam por se complementar. Portanto, eu vou ter, vamos imaginar, eu estou na minha casa, tenho pouquíssimas coisas, eu olho à minha volta, eu tenho as minhas coisas preferidas, não é? Quão maravilhoso é que isso é. Eu olho, para já tenho pouquíssimas coisas para limpar, sei que não tenho que estar a pensar, ai, está tudo sujo, ai, este fim de semana vou ficar fechada em casa a limpar. Não, e depois tenho tudo o que eu gosto, eu estou a ver, mesmo recordações e tudo, que às vezes as pessoas têm esta tendência de guardar. Com o minimalismo, uma das coisas que eu fiz, fui buscar essas recordações, muitas dei, como é óbvio, tirei fotografia e simplesmente dei, mas muitas delas exibi-as. Vamos imaginar, sei lá, temos alguma peça de roupa que gostamos muito, mas que é de alguém e não queremos usar. Por que não pôr numa moldura, por exemplo, não é? E isso faz toda a diferença, porque eu olho à minha volta e vejo tudo aquilo que eu mais adoro. E, portanto, eu acho que são duas filosofias de vida que, de facto, se complementam muito bem. Portanto, esta coisa de viver com menos e de tirar cada vez mais proveito do dia-a-dia e das coisas que eu tenho. E lá está, por termos menos, conseguimos fazer as coisas mais devagar, não é? Exato, e acaba por nos dar aquela leveza,
não é? Que Sim. nós também procuramos num estilo de vida slow, não é? Para Sim, conseguirmos. porque no fundo só o não pensarmos, por exemplo, as coisas exigem muita manutenção, não é? Eu só não ter que pensar que depois vou ter que fazer aquilo e porque aquilo se estragou, quer dizer, isso dá-me uma leveza enorme, não é? E dá-me espaço para eu pensar noutras coisas boas que quero fazer. Claro que sim. Aqui uma outra questão. E na alimentação, houve alguma adaptação? Sim, a alimentação já foi antes, portanto eu sou vegetariana desde os 19 anos, e isso para mim também, no fundo, eu acho que se calhar se não me tivesse tornado vegetariana nessa idade, provavelmente mais tarde teria, porque eu acho que as coisas também acabam por estar ligadas. Por exemplo, o vegetarianismo também acaba por ajudar bastante nesta questão do desperdício, do consumir coisas mais saudáveis. Eu lembro-me, por exemplo, quando descobri o desperdício zero, na verdade eu já fazia uma série de coisas, ou seja, claro que eu sou vegetariana, mas eu tento não consumir as coisas processadas e embaladas, não é? Portanto, é mais à base mesmo dos vegetais em si. E, portanto, esses é que são os verdadeiros alimentos, se nós pensarmos bem, não é? A comida que não é boa é a comida que vem embalada, é a comida processada. E, portanto, isso também nos ajuda a viver com mais qualidade de vida, não é? De uma forma mais sustentável, porque também não há sofrimento animal e tudo mais. Acabamos por ter muito mais saúde. Muitas vezes acaba por também ser mais económico. Aqui, claro que estamos a falar de legumes, leguminosas e tudo mais, é mais barato. Tudo o que seja coisas embaladas, tofus, seitões e tudo mais, acaba por ser mais caro. Mas quando eu falo aqui na poupança, eu falo na poupança até a longo prazo. Eu falo disso no meu livro, dou vários exemplos. Eu tive vários problemas de saúde que praticamente desapareceram todos com a mudança para uma alimentação vegetariana e depois com esta mudança para o estilo slow living e para viver com menos. Portanto, esta questão da ansiedade que falei, mesmo tinha imensas alergias, o próprio stress, as dores nas costas, ou seja, só para dar este exemplo super engraçado. Eu até tinha um ótimo salário na última empresa onde estava, aliás, em todas as empresas onde estive, mas eu tinha que gastar imenso dinheiro com medicamentos para as costas, fazer mais aulas de yoga porque tinha mais problemas de costas, ir a um osteopata fazer massagens, portanto eu tinha que fazer uma série de coisas. A partir do momento em que eu deixei de trabalhar na empresa, mesmo ainda assim, claro que trabalho no computador, mas eu agora giro os meus horários, estou um bocadinho aqui, numa mesa, depois vou um bocadinho para ali, depois vou um bocadinho para a varanda, portanto estou sempre a levantar, não é como na empresa. Eu deixei de ter isso tudo, portanto eu deixei de ter que tomar medicamentos e fazer massagens e fazer tratamentos, tudo isso acabou. Portanto, de facto esta não é logo que nós vemos estas mudanças, mas a longo prazo há mudanças gigantes e permitem uma poupança enorme e uma enorme qualidade de vida, como é óbvio também. Ótimo, é isso mesmo. E aqui também podemos, também entra a parte do slow food, não é? Sim. Exato, não é? Que é um alimento bom, justo e limpo, não é? Que também Sim. tem tudo a ver com aquilo que também Exatamente. tens vindo a falar. Uhum. E então liga-se aqui, não é? Liga-se neste ponto. Uhum. Ok. Não sei se mais alguém tem alguma questão que gostasse de colocar à Ana. Se quiseres, Diana, posso só recomendar aqui o meu livro, que eu Claro tenho que aqui sim, para claro que sim. mostrar, chama-se Sim, Vida sim, claro. Lixo Zero. Portanto, no fundo, o nome Lixo Zero, claro que remete para aqui para a questão da sustentabilidade, mas no fundo eu dei-lhe o nome de Vida Lixo Zero e não Vida Desperdício Zero, porque o lixo engloba precisamente tudo, não é? Os nossos pensamentos negativos são lixo, pessoas tóxicas que tínhamos na nossa vida também são lixo, portanto, o livro acaba por falar de todos estes três temas que eu falei hoje, não é? Slow living, minimalismo e desperdício zero, sempre com dicas muito práticas e no fundo vai contando a minha experiência, não é? Acima de tudo eu gosto de partilhar aquilo que eu experimentei por diversas vezes, aquilo que faço no meu dia-a-dia, que percebo que funciona e portanto o livro acaba por ter essas experiências todas lá. Ótimo, ótimo. Também onde é que as pessoas também te podem seguir? Tens várias plataformas, não é? Tens o teu blog. Sim, portanto basta procurarem por Ana Go Slowly ou Ana Milhazes e encontram no Facebook, no Instagram e encontram o blog. Se colocarem anagoslowly.com vão encontrar o blog. E todas as tuas partidas, não é? Sim, todas as dicas estão lá, sim, tem Exato. imensa informação. Ótimo. Ainda tenho aqui mais uma última questão. Algum conselho prático para quem sente eco-ansiedade? Quer Sim. fazer tudo o que se considera, não é, eco,
com muita perfeição e acaba por ficar desmotivado. Sim. No fundo, o conselho que eu tenho vai muito neste sentido do viver devagar, uma coisa de cada vez. Eu percebo exatamente o que é isso, porque também acabo por sofrer um bocadinho. Esta coisa de nós queremos fazer tudo, sabemos que o planeta de facto precisa que nós façamos uma série de coisas, que é para ontem, mas a verdade é que se nós nos desgastarmos a esse ponto, nós não vamos estar a fazer aquilo que é suposto e não vamos acabar por fazer menos ainda, não é? E portanto ok, respirar aqui um bocadinho fundo, sair do piloto automático e pensar em que é que eu me posso concentrar já. E vou-me só concentrar nisso, só numa coisa. Depois, ok, quando esta coisa estiver bem sedimentada, agora vou... No fundo é como trabalhar hábitos, não é? Novos hábitos. Ok, agora depois disto estar bem sedimentado, vou passar para outra. Mas sempre uma atitude sustentável para comigo mesma. Esse foi o meu erro durante alguns anos, não é? Que era, eu estava a ser hiper, mega sustentável com o planeta, não é? Porque fazia uma série de coisas, comprava a granel, não comprava nada embalado, tinha o shampoo sol e tinha tudo, mas era zero sustentável comigo. E por isso é que depois tive o burnout e mais tarde depressão. Portanto, o que é que isso me ajudou? Em nada, não é? Acabei por fazer ainda muito menos. À altura tive que deixar também os meus projetos e, portanto, acabei por prejudicar também o trabalho e toda esta partilha que eu estava a fazer sobre sustentabilidade. E, portanto, acima de tudo é isso. Eu sei que não é fácil, mas é pensarmos que nós temos que cuidar de nós primeiro. Só assim é que vamos conseguir cuidar dos outros e cuidar do planeta. E, portanto, uma coisinha de cada vez e saber que se 10 pessoas já fizessem tudo aquilo que nós fazemos, portanto, estou aqui a falar das pessoas mais preocupadas, não é? E que sofrem de eco-ansiedade, o mundo era um lugar espetacular, era muito melhor. E, portanto, nós não precisamos de montes de poucas pessoas, quer dizer, de muitas pessoas a fazer tudo certinho, porque é muito mais difícil, não é? Nós precisamos é de muitas pessoas a fazerem várias coisinhas pequeninas. Para umas é mais fácil, por exemplo, se calhar deixar de consumir carne, para outras é mais fácil, se calhar, deixarem de comer, de comprar coisas novas, por exemplo, e então, aos pouquinhos, são estas pequenas mudanças de nós todos, não é? Que fazem, de facto, a grande diferença. Eu acho que é pensar um bocadinho nisso. Não pensar que nós somos uma formiguinha, que temos que fazer tudo. Não, há muitas formiguinhas pelo mundo. E é fazer o trabalho que uma formiga, literalmente, que uma formiga consegue fazer. Ótimo, é isso mesmo. Dar o nosso o contributo possível, Contributos, que nós conseguimos dar é sempre, é sempre a melhor coisa, não é? Claro. Uhum. Ok, nós estamos a terminar mais uma conversa slow. Claro que não é, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, não é, a falar sobre esta filosofia de vida. E por isso eu convido-vos a acompanharem a nossa página em site da Slow Movement Portugal e descobrirem mais sobre esta vertente slow e também, claro, não é, como a Ana já partilhou, acompanharem o blog e todo o trabalho da Ana para, depois desta conversa, não é, que tivemos agora, também continuarem, darem alguma continuidade e poderem também perceber, não é, se faz sentido para vocês este tipo de filosofia de vida. Quero agradecer-te, Ana, pela partilha tão inspiradora, muito grata, está bem? Obrigada, eu. Por esta conversa. Agradecer também a todos os presentes, que acredito que esta conversa vos tenha inspirado a refletir sobre este estilo de vida mais devagar, mais consciente, com mais significado, não é, para cada um de nós. E, como disse inicialmente, todos os meses vamos dedicar-nos a uma vertente slow. O próximo mês de abril vai ser dedicado ao slow work e a partir do início do mês nós vamos começar a divulgação sobre esta área slow e teremos também no dia 29 de abril uma nova conversa slow com a temática slow work, também tão importante nos dias que correm. Mais uma vez, muito grata a todos os presentes e a ti, Ana, pela tua partilha e desejo-vos uma boa noite a todos e muito grata também pela vossa participação nesta conversa slow. Obrigada e obrigada a todos por terem tirado este tempinho para estarem cá. Muito obrigada. Obrigada por toda a partilha, também tão inspiradora e importante. Obrigada, Ana, e por todo o teu trabalho. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Beijinhos para todos. Obrigada, então. boa noite. Obrigada. Obrigada.